Fala pessoal! Hoje nós vamos falar sobre as aposentadorias programáveis. Já vamos adotar essa nomenclatura que foi trazida pela Emenda Constitucional número 103 de 2019, a conhecida Reforma Previdenciária, que foi publicada e promulgada em 2019, que trouxe um cenário novo, um cenário totalmente diferente para as aposentadorias do regime geral de previdência social. Então, as aposentadorias são concedidas no âmbito do INSS, sofreram destacada alteração, modificação por meio da Reforma Constitucional de 2019. E é nesse panorama que a gente começa já a trabalhar essa videoaula, sendo certo que nessa primeira parte, nesse primeiro momento aqui, no nosso primeiro vídeo, nós vamos dar um contexto de como era anteriormente a mudança, apontando algumas situações que permaneceram, mas a gente tem que preparar esse terreno para que você conheça todo o ambiente pré-reforma, para conhecer o pós-reforma, justamente as regras permanentes e as regras transitórias que estão estabelecidas no próprio texto constitucional. Beleza? Então esse é o panorama que a gente começa a trabalhar as aposentadorias programáveis. Nesse início de plano, a gente tem que frisar a importância da reforma constitucional promovida pela Emenda Constitucional número 103 de 2019, que trouxe toda uma mudança de paradigma, de panorama da proteção do segurado do regime geral de previdência social, no que se refere àquela busca pela aposentadoria programável. A aposentadoria, no âmbito da vida de um trabalhador, ela é talvez aquela situação mais almejada, que você tem aquela ânsia de tê-la, aquela busca aquela aposentadoria que normalmente você programa ao longo de toda uma vida, tá certo? Esse é um panorama muito comum e recorrente e talvez de maior interesse dentro dos sistemas da previdência social. Não é que são os de maior importância, mas sim os de maior interesse por parte dos próprios trabalhadores, que quando iniciam sua vida laboral, você já tem toda aquela perspectiva de almejar futuramente ter o direito a uma aposentadoria de natureza programada. E é com base nesse panorama que a gente vai trazer as regras, como era anteriormente a reforma e como tudo agora está estabelecido. Certo? Bom, então eu coloco para vocês aqui nesse primeiro slide justamente essa intensidade das alterações que foram dadas pela reforma de 2019. Então a emenda 103 ela trouxe significativas alterações e é com base nesse cenário que a gente vai trabalhar todo o contexto de entendimento em torno da matéria. Seguindo aqui, alguns esclarecimentos iniciais são importantes. Esses esclarecimentos são feitos até pelo próprio INSS. Então, o INSS ele faz esclarecimentos para entender como se dará a linha interpretativa das novas normas constitucionais. Então a gente tem que ter esse panorama e o INSS de plano já trouxe, por meio da portaria 450, aqui citada, todo um panorama inicial para que haja todo um entendimento de como caminhar na interpretação das novas regras das aposentadorias programáveis. Beleza? E de plano, um primeiro esclarecimento importante a ser feito é justamente mostrar que aquela antiga aposentadoria por idade, aquela antiga aposentadoria por tempo de contribuição, elas foram substituídas por um novo modelo de proteção social do trabalhador, na forma de uma aposentadoria programável, que vai justamente fundir, vai exigir uma composição de elementos dentre idade e tempo de contribuição para que o segurado possa pleitear, possa buscar essa tão almejada, tão sonhada aposentadoria. Então, a reforma de plano já trouxe essa perspectiva, fazendo uma especialização dentro da aposentadoria programável para direcionar a proteção à chamada aposentadoria especial, certo? Nós vamos ver isso mais à frente, em outra videoaula. E ainda nessa videoaula nós vamos trabalhar os direitos da aposentadoria programável do professor.
Então, dentro de uma mesma linha que foi trabalhada, você bifurca para aposentadoria especial por um lado e por outro, a aposentadoria do professor. Mas aquela antiga aposentadoria por idade, a antiga aposentadoria por tempo de contribuição, para os novos trabalhadores, ela não mais existe. Existe apenas uma aposentadoria programável que vai exigir, como eu disse há pouco, uma união dos fatores que levavam às antigas aposentadorias. Certo? Beleza? Bom, aqui a norma deixa bem claro o chamado direito adquirido, tá? Direito adquirido e também uma expectativa de direito. Então a norma buscou somente respaldar, né, criando regras de transição, reconhecimento de direitos adquiridos, para que vamos falar assim, a mudança de cenário entre um regime jurídico previdenciário que protegia o trabalhador de certa maneira e que agora protege de outra, ele tem uma transição mais suave, que a sociedade possa se adaptar às normas e não ser altamente impactada pelas significativas mudanças que foram trazidas pelo regime geral de previdência social, né, por essa mudança da emenda constitucional número 103 de 2019. Então eu trago para vocês justamente as regras de transição referentes às aposentadorias por idade, tempo de contribuição especial do professor, elas incidem a quem vai ter direito, então quem vai poder buscar. Bom, aqueles que implementaram os requisitos anteriormente a 13 de novembro de 2019. Então, ele fala lá, incidem sobre requerimentos efetuados por segurados filiados ao RGPS até 13 de novembro de 2019. Não é que o requerimento tenha que ser feito até esse momento, mas sim o que? O segurado já esteja filiado ao sistema. Então, essa é uma perspectiva que protege aqueles que já estavam com a relação jurídica previdenciária em manutenção ao tempo da mudança. Então, essa é uma perspectiva que é feita normalmente quando dessas mudanças bem intensas na legislação previdenciária, de forma a garantir um respaldo àqueles trabalhadores que vinham mantendo esta relação jurídica e, em razão de ainda não terem direito adquirido a nenhuma aposentadoria, muitos deles tinham o que a lei chama de expectativa de direito, ou que a doutrina também estabeleceu em torno desta vontade de obter um direito ainda não conquistado, mas que está naquela iminência de se apresentar. Então, aqueles que estavam já muito perto de se aposentar, nós vamos ver que a mudança constitucional os abrigou em várias oportunidades, em várias possibilidades, em regras de transição. Beleza? Então esse esclarecimento é bem importante para a gente começar a trabalhar aqui o cenário das aposentadorias programáveis. Bom, algumas situações se mantiveram, não tiveram alteração mesmo com essa impactante reforma constitucional. Então, um esclarecimento inicial é mostrar o seguinte: aquele trabalhador rural, embora de início as discussões no âmbito do Congresso Nacional levavam a crer que também seriam atingidos pelas mudanças constitucionais, quando do debate democrático, do debate parlamentar, houve, na verdade, uma retirada de várias propostas que levavam a alterações de regras de aposentadoria para trabalhadores rurais. Então, o que se estabeleceu pós-reforma foi justamente uma manutenção das mesmas condições que já vinham sendo implementadas anteriormente à mudança. Então, para o trabalhador rural, não houve grandes impactos. Na verdade, só houve uma inserção expressa, do garimpeiro, que nós vamos falar depois um pouco dele, já foi segurado especial, se transformou em contribuinte individual e que agora ele vem sendo tutelado na mesma linha dos trabalhadores rurais. Tá? Falaremos um pouco mais à frente sobre ele. Nós temos também uma outra aposentadoria que não sofreu impacto, uma aposentadoria que também ela é qualificada como uma aposentadoria especial, que é a aposentadoria da pessoa portadora de deficiência, tá? Que está regulada lá na Lei Complementar 142 de 2013, que traz
todo um panorama, né, de proteção a esses trabalhadores que, de alguma maneira, ostentam condição de pessoa portadora de deficiência. Só chamar atenção aqui que, embora as regras não tenham sido mudadas, a norma diz bem claro que a formação do período básico de cálculo, ou seja, aqueles salários de contribuição que entrarão no cálculo do benefício, aí sim, quando da concessão desses benefícios aqui vistos, terá influência das novas normas constitucionais que foram estabelecidas, justamente para trazer um contexto de completude, ou seja, de buscar todos os elementos ali dentro do PBC para fins de cálculo da aposentadoria. Então esse é um panorama que está estabelecido em esclarecimentos iniciais pelo INSS. Bom, uma outra situação que gerou dúvida em razão de uma atecnia ou de uma falta de mais zelo na regulamentação constitucional, justamente porque quando da aposentadoria programável não se falou em carência, falou em idade mínima, falou em tempo de contribuição, mas não se falou em um número mínimo de contribuições mensais a título de carência, algo que sempre foi exigido nas antigas aposentadorias por idade e tempo de contribuição. Essa situação, embora ainda cercada de certa controvérsia, talvez isso possa ser um tema que vai ser judicializado em razão de uma falta de previsão constitucional, a interpretação que está sendo dada no âmbito do INSS é que nada mudou quanto à carência. A aposentadoria programável continua exigindo, além de tempo de contribuição, também a carência que deve ser comprovada na forma da Lei 8.213, de 91. Então esse é um ponto de esclarecimento inicial importante, porque vai impactar na grande maioria das aposentadorias que nós veremos, né, com a nova reforma constitucional. Beleza? Então esse é um esclarecimento. E por fim, a gente chega ao início do estudo, né, dos benefícios à luz das normas constitucionais anteriores à reforma constitucional. Então eu gostaria já desse esclarecimento no início do nosso vídeo, mas deixar aqui claro o seguinte: a gente tem que ter uma noção do panorama existente anteriormente à reforma constitucional de 2019, para que a gente saiba quais eram os benefícios previstos, para que entendamos qual foi a mudança trazida pela norma constitucional e por que daquelas regras de transição que também serão vistas por nós. Então esse é um panorama aqui que é importante, é necessário e vai fazer parte de todo esse primeiro momento, né? Essa primeira parte do nosso vídeo vai ser dedicada exclusivamente ao estudo das normas que vigoraram até anteriormente à reforma constitucional de 2019. E a gente começa mostrando que havia uma aposentadoria chamada aposentadoria por idade. Essa aposentadoria tinha base constitucional, o artigo 201, ora alterado, o parágrafo 7º, inciso 1º, trazia os elementos mínimos à concessão de uma aposentadoria por idade, e isso era regulamentado pelo artigo 48, artigo 51 da Lei 8.213, certo? Com um detalhamento normativo ainda importante no Decreto 3048 de 99, por meio dos artigos 51 a 54. Então essa é a base legislativa que vigorou até a entrada em vigor da reforma constitucional de 2019. Algumas das normas vão ser, em tese, recepcionadas por essa mudança, vão se adequar, já vão estar adequadas, vamos falar, ao novo contexto constitucional, mas muitas delas só vigorarão até as situações implementadas à luz do anterior texto constitucional. Tá certo? Mas falando de aposentadoria por idade, a gente tem que entender que a busca pela proteção previdenciária e o respaldo à chamada idade avançada é algo que está entranhado no sistema de previdência de forma muito significativa. Existe uma grande importância
do panorama criado no âmbito do regime de previdência social do INSS, da proteção ao trabalhador em idade avançada. A idade avançada, ela não significa necessariamente que o trabalhador não tem condições laborativas. Na verdade, muitos têm, muitos, na verdade, trabalham até o fim da sua existência, né, até aquele momento que não há mais possibilidade de continuar, e eles passam muito da idade estabelecida pelo legislador. Embora isso, a proteção à idade avançada é algo muito significativo e de grande importância no cenário previdenciário, justamente para trazer uma perspectiva de encerramento do ciclo laborativo do trabalhador para o caminho para uma inatividade, vamos assim, remunerada. Então esse é um panorama muito importante. Mesmo que nossa legislação permita que o aposentado retorne ou permaneça em atividade, a aposentadoria dessa natureza, é de grande importância esse marco, esse momento em que há uma transição somente para uma vamos falar assim, oxigenação, uma melhoria do fluxo do mercado de trabalho, bem como dessa perspectiva de ser protegido ao fim da sua vida, naquela terceira etapa, na etapa final, onde muitos querem, né, descansar, querem ficar com o abrigo previdenciário sem a obrigação do exercício da atividade laborativa. Certo, pessoal? Então esse é um panorama importante para a gente fundamentar por que da existência de uma aposentadoria por idade. Como eu falei há pouco, esse benefício tinha base constitucional, existe toda uma regulamentação em torno do risco social, a idade avançada está estabelecida no artigo 201 como uma situação elementar de proteção previdenciária, e com base nisso, o legislador vem estabelecendo padrões de proteção dentre alguns que vão tutelar os riscos sociais da idade avançada. Aqui, como eu falei, tem toda uma tutela constitucional que ora foi alterada em 2019. Certo? Então aqui eu aponto para vocês apenas a base constitucional da existência desse benefício de aposentadoria por idade. Chegando aqui a um ponto central da análise do benefício em si, entendendo quais eram os requisitos necessários à proteção, entendam que a aposentadoria por idade, ela trazia uma exigência básica de 2 requisitos mínimos para a proteção previdenciária. Então, a aposentadoria por idade, ela tinha um panorama de garantir proteção ao aposentado, aquele que busca ao trabalhador, aquele que busca aposentadoria, exigindo deles a comprovação de 2 requisitos. A idade mínima, logicamente, bem como um número mínimo de contribuições mensais vertidas ao sistema da Previdência Social, chamada de carência. Então a carência é um requisito, uma situação também indispensável, uma situação sem a qual não haverá proteção por esse caminho, e se configura em um número mínimo de contribuições mensais estabelecidas, né, em lei. Então aqui eram os 2 panoramas a serem demonstrados a fim de se obter uma aposentadoria por idade. E aqueles que reúnem esses requisitos anteriormente à mudança constitucional que entrou em vigor, foi publicada em 13 de novembro de 2019, essas pessoas têm o chamado direito adquirido, podendo pleiteá-lo a qualquer tempo, tá? A qualquer tempo, logicamente sujeitando o início do benefício e de seu pagamento às regras legais, que nem sempre oportunizam o recebimento desde lá, né, daquele momento do implemento das condições. Muitas vezes, se houver uma demora no pleito do benefício, esse benefício vai ser reconhecido, mesmo tendo mudado toda a legislação, mas o pagamento, o início do benefício se dará conforme regras estabelecidas em lei. Tá certo? Mas vamos lá.
Para a gente começar a ter um panorama, é bom entender que a aposentadoria por idade ela traz um diferencial de tratamento em face de trabalhadores urbanos e rurais. Então nós temos trabalhadores rurais sendo tratados de forma diferenciada frente aos trabalhadores urbanos. Isso no que se refere aos requisitos legais que estão estabelecidos em lei. Para a gente começar o panorama do primeiro requisito exigido na aposentadoria por idade, nós temos, logicamente, a idade mínima. Para o trabalhador urbano, a idade mínima exigida por lei para um homem é de 65 anos. Para a mulher, 60. Então existe uma distinção de tratamento em face do gênero, tá certo? Para homens e mulheres existe regra diferenciada para o acesso ao benefício de aposentadoria por idade. Só para fazer um parêntese aqui, essa questão também foi discutida durante todo esse trâmite da reforma constitucional de 2019, buscando se demonstrar que as justificativas que levavam à distinção de tratamento estavam tanto quanto mais fragilizadas. Não é que não existam justificativas, existem. Tá? E tanto que o legislador as manteve, manteve a distinção de tratamento. Só que nós vamos ver que no panorama da reforma constitucional houve uma aproximação do tratamento que é dado entre homens e mulheres. O distanciamento que agora que a gente percebe, ele foi de forma não muito intensa, mas foi alterado, de forma a ter uma nova perspectiva um pouco mais isonômica de tratamento entre homens e mulheres, embora ainda existam fatos, fundamentos e argumentos que levem à manutenção de uma distinção feita por lei. Beleza? E pela Constituição. Então esses são os requisitos, sendo certo que vale citar um dispositivo do artigo 51 da Lei 8.213, que não muito praticado, às vezes de rara ocorrência, ele traz a aposentadoria compulsória por idade no âmbito do regime geral de previdência social. É uma aposentadoria que tem que ser requerida pela empresa, com todos os demais requisitos sendo implementados e ainda funcionando como uma rescisão do contrato de trabalho. Então esse é um panorama cuja idade é uma idade um pouco mais larga, a idade de 70 anos para o homem, 65 para a mulher. Então esse é o primeiro panorama de limites de idade para fins de proteção desta aposentadoria. Falando de trabalhadores rurais, cuja regra não foi alterada, então o que a gente estiver falando aqui vale para antes e também para depois da reforma constitucional, então esse panorama aqui vai ser mantido e até mesmo agregado. Por quê? Porque a lei, a norma constitucional, ela buscou agregar o garimpeiro a todo esse contexto de proteção ao lado dos trabalhadores rurais, colocando ele justamente no que eu aponto aqui, no regime de economia familiar. Sendo este demonstrado, esse garimpeiro pode buscar uma proteção na aposentadoria com redução de idade, ou seja, o homem aos 60 anos e a mulher aos 55 anos. Então existe esse tratamento diferenciado que está sendo mantido para este contexto constitucional que entrou em vigor após a reforma. Então, nesse ponto aqui, entendam que a regra é anterior e também vigente. A comprovação da idade se dá por documentos oficiais, tá? Então, quando se leva ao INSS um requerimento de aposentadoria por idade, o documento que vai demonstrar a idade é aquele documento oficial, com chancela oficial, pública, em que se demonstra ali a idade onde nasceu e qual a idade que ostenta ao tempo do requerimento administrativo. E chegamos no segundo requisito para fins de aposentadoria por idade, que é a chamada carência. A carência, como eu já trouxe para vocês aqui, é um número mínimo de contribuições mensais que vai ser, em tese, efetuada ao longo da vida do trabalhador, sempre mensalmente sendo vertida, uma regularidade ali, que não precisa ser uma
situação de não interrupção, sem problema, a carência pode ser construída em vários momentos da vida do segurado, mas existe uma regularidade quanto ao pagamento. A lei fala em pagamentos mensais, naquele prazo estabelecido pela lei para o devido recolhimento. Essa é uma perspectiva que se aplica a uma parte lógica dos segurados, tendo outros uma presunção de recolhimento. Então nós vamos sempre trabalhar nessa linha, fazendo uma diferenciação entre os segurados, mas aqui é interessante a gente captar e absorver a carência como esse recolhimento mensal vertido ao sistema. E para o trabalhador urbano, qual que seria essa carência? O trabalhador urbano, como eu aponto aqui para vocês, ele tem uma carência mínima de 180 contribuições mensais. Isso representa 15 anos de contribuição ao sistema, sendo que para trabalhadores lá que laboravam anteriormente até a mudança do regime geral, o estabelecimento do regime geral pela Lei 8.213, tem lá uma regra de transição no artigo 142. Já há algum tempo, digamos, perdeu os seus efeitos, porque em 2011 encerrou a regra de transição, mas fica aí a dica para situações históricas que possam vir a ser analisadas. Então essa é uma perspectiva, tá, de proteção do trabalhador urbano, que ele tem que comprovar basicamente esses dois elementos. Idade mínima, 65 anos homem, 60 mulher. Carência mínima, 180 contribuições mensais. Já o trabalhador rural, existe uma perspectiva de que ele vá comprovar esse segundo requisito, não mediante recolhimentos mensais. Os recolhimentos até funcionarão como prova do exercício da atividade rural, certo? Só que a lei traz para ele uma situação até mais benevolente, não vinculando a concessão do benefício a uma efetiva comprovação do recolhimento previdenciário. Essa situação excepcional estabelecida pelo legislador em favor dessa população de trabalhadores rurais, ela exige que eles demonstrem perante o sistema, basicamente, o exercício de atividade rural pelo número de meses referentes à carência, ou seja, 180 meses, no momento anterior ao requerimento administrativo. Então, um trabalhador rural hoje pleiteando uma aposentadoria, ele tem que comprovar que nos últimos 15 anos ele vinha exercendo atividade rural em regime de economia familiar ou nas outras situações que a lei ampara o trabalhador rural, para que ele obtenha o direito à aposentadoria por idade com esse redutor no limite etário, tá certo? No limite de idade. Então essa é uma perspectiva diferenciada que leva o trabalhador rural para um novo contexto de comprovação perante o sistema da Previdência Social. Interessante dizer que essa comprovação da atividade rural é uma situação um tanto quanto, digamos, complexa. Vamos colocar essa palavra aqui para demonstrar o seguinte: o trabalhador rural, como ele não tem a necessidade de demonstrar o efetivo recolhimento, a lei criou alternativa para que ele demonstre o exercício de atividade laborativa, que basicamente sempre vinha sendo feito por provas materiais juntadas ao processo administrativo na forma do artigo 106 da Lei 8.213. Beleza? Bom, mas já em 2019, por meio de medida provisória, a 871 de 2019, um novo contexto foi trazido para os trabalhadores rurais, que não abandonou a questão da prova contemporânea, da prova material do exercício de atividade rural, mas trouxe a oportunidade de comprovação da atividade rural por uma autodeclaração, certo? Avalizada, ratificada por órgãos que praticam a chamada agricultura familiar, órgãos do Ministério da Agricultura e Abastecimento, que fazem toda uma regulamentação, uma aferição em torno daqueles trabalhadores que estão exercendo atividade agropecuária, de pequena monta, de natureza familiar. Eles têm lá programas,
tá? E podem declarar essa aptidão ao programa que é feito para estímulo à agricultura familiar, e essas informações migram para bancos de dados governamentais que vão servir hoje de análise e reconhecimento de tempo de atividade rural pelos segurados especiais, na forma do que estabelece os artigos 38A, B, tá? Entre outros pontos da legislação. Então vejam que aqui nós temos uma situação que, como eu falei, está em vigor hoje, está sendo aplicada e que leva a um outro contexto de proteção, com uma idade reduzida e ainda com uma carência cumprida sob outros patamares. Bom, para a gente ir encerrando aqui a perspectiva da aposentadoria por idade, mais recentemente a nossa legislação, visando estancar um certo limbo previdenciário que era criado para alguns trabalhadores rurais que tinham uma vida urbana para aquela busca da conquista do emprego, melhoria das condições de vida, mas que por uma situação de insucesso, às vezes retornavam ao campo e buscavam a garantia da proteção e não se adequavam a nenhuma das alternativas que a lei trazia. A pessoa ficava sem condições de uma aposentadoria urbana por não ter a carência e nem mesmo de uma aposentadoria rural por não conseguir demonstrar o exercício de atividade rural naqueles anos anteriores ao requerimento administrativo. Para isso, e visando reverter quadros que levavam à desproteção de alguns trabalhadores rurais, o parágrafo 3º do artigo 48 foi inserido para criar a chamada aposentadoria híbrida. A aposentadoria híbrida do trabalhador rural, que pode hoje usar períodos de contribuição sobre outras categorias de segurados, só que o limite de idade estabelecido para essa aposentadoria é aquele limite semelhante ao trabalhador urbano, 65 anos homem, 60 a mulher. Então essa aposentadoria hoje ela é direcionada por lei aos trabalhadores rurais que não implementam as condições exigidas para se aposentar aos 60 ou 55 anos, mas que utilizando tempo sobre outras categorias podem se aposentar aos 65 ou aos 60. Certo? Bom, só um pequeno parêntese aqui. A aposentadoria híbrida ela tem um contexto de judicialização, de certo modo, bem significativo. Porque não só o trabalhador rural tem direito a ela por lei, mas hoje a jurisprudência vem entendendo que também o trabalhador urbano pode se valer desta modalidade usando tempo rural para fins de carência. Essa é uma situação que o INSS ainda litiga por ela, ainda em tese busca não consentir com essa forma de proteção, justamente por afronta a princípios e normas da Previdência Social. Só que, como a situação está em litígio, em debate no âmbito do Poder Judiciário, vale a pena a gente trazer para cá essa informação e deixar esse parênteses aqui à sua atenção. Certo? Beleza? Bom, essa foi a aposentadoria por idade que existia para o trabalhador urbano até o momento anterior à reforma constitucional de 2019 e que se mantém para os trabalhadores rurais, tá certo? Só que nós temos uma outra aposentadoria a analisar, que esta sim foi a aposentadoria que mais sofreu impacto com a alteração constitucional de 2019. Na verdade, quando se comentava a respeito das tratativas, de toda a discussão parlamentar em âmbito do Congresso em torno da reforma previdenciária, a situação que mais em tese estava em debate, que mais acalorava as discussões, era justamente a aposentadoria por tempo de contribuição. Na proposta que foi levada ao Congresso, a aposentadoria por tempo de contribuição ela era o principal alvo de alteração.
a principal situação que levaria a uma alteração constitucional seria uma extinção deste benefício previdenciário, justamente porque no modelo por ele praticado, no modelo estabelecido pelo legislador para a proteção desta garantia, havia um questionamento em torno da ausência de um risco social, da ausência de uma situação previdenciária a ser tutelada. Então existia ali uma ausência de, digamos, limites de idade para fins de concessão dessa aposentadoria. Então ela, que vigorou até a entrada em vigor da reforma, hoje ainda permanece algumas regras de transição, mas para os novos trabalhadores, aqueles que começaram o seu labor, sua vinculação previdenciária após a reforma e que começarão, futuros trabalhadores, esse benefício é um benefício extinto, tá? Não tem mais aplicabilidade para os novos trabalhadores. Esse benefício ele foi fundido com a aposentadoria por idade para formar um único benefício programável que vai conjugar tempo de contribuição e também idade para fins de proteção. Então não podemos dizer que ele foi extinto, ele foi em tese adaptado, né, e conjugado a uma outra regra para, digamos, proteger trabalhadores sobre outros patamares, tá, previdenciários. Beleza, como eu acabei de informar, a Constituição estabelecia uma única regra para aposentadoria por tempo de contribuição. Ter tempo mínimo de contribuição, logicamente mais a carência, mas o tempo mínimo da contribuição era 35 anos para o homem, 30 para a mulher. Esses eram os elementos mínimos necessários para se obter aposentadoria por tempo de contribuição. E para os professores, nós vamos falar um pouco deles mais à frente, exigia-se, né, os mesmos elementos a título de atividade do magistério, mas com 5 anos a menos no tempo de contribuição aqui apontado. 30 anos para o homem, 25 para a mulher. Viu? Então nesse slide aqui a gente exemplifica, ilustra a situação do professor. Então o professor que estava exercendo exclusivamente a chamada atividade do magistério, tá? Algo que na forma da Lei 11.301 de 2006 define quais atividades podem se encaixar, não só aquelas dentro da sala de aula, mas também algumas fora da sala de aula, em contextos de coordenação, direção escolar, entre outras atividades exercidas por professor em todo o contexto de gestão, tá, da educação básica, fundamental, infantil do nosso país. Certo? Beleza? Bom, vamos lá aos requisitos da aposentadoria por tempo de contribuição. Bom, a lei, como eu falei há pouco, ela trouxe algumas perspectivas de proteção da aposentadoria por tempo de contribuição e a principal delas era a denominada doutrinariamente aposentadoria ordinária, integral. Ela exigia que o trabalhador comprovasse 35 anos de tempo de contribuição sendo homem, 30 anos a mulher, mais a carência. A carência e o tempo de contribuição, na grande maioria das vezes, era implementada conjuntamente, ou seja, o trabalhador ia trabalhando, contribuindo mensalmente, ia conquistando seu tempo de contribuição e também sua carência. Só que o legislador entendeu por bem, digamos, dividir os horizontes, porque existem situações em que há distinção de carência e tempo de contribuição. Às vezes um recolhimento mensal ele vale como tempo de contribuição, mas não vale como carência, né? Para alguns segurados, essa é uma regra que ela prevalece. Em razão disso, o legislador fez essa divisão, tá, entre os requisitos para a aposentadoria por tempo de contribuição. Mas, basicamente, esse era o contexto a se demonstrar. Era um contexto que, em razão dessa ausência de idade mínima estabelecida, levava a questionamentos em razão da precocidade com que se obtinha tal aposentadoria.
Então, a aposentadoria por tempo de contribuição levou muitos trabalhadores a se aposentar muito precocemente, com idades muito reduzidas. E essa é uma situação que, durante uma longa caminhada do sistema de previdência, foi questionada e desagou nessa reforma de 2019, que aí sim alterou esse contexto para não mais admitir essa regra como possível para trabalhadores que entram no sistema. Certo? Beleza? Bom, quanto à aposentadoria do professor, já por mim trazida aqui algumas informações, saibam que a gente tem uma aposentadoria que vai exigir 5 anos a menos no tempo de contribuição. 30 anos para o homem, 25 para a mulher, sendo que esses 30 e esses 25 têm necessariamente que ser laborado na chamada atividade do magistério de forma exclusiva, ou seja, comprovar que todo aquele tempo ali foi, em tese, exercido como professor, exercendo a chamada atividade do magistério. Essa é uma situação exigida, né, por lei para essa proteção diferenciada do professor. Logicamente, não são todos os professores, mas somente aqueles que se enquadram em atividades do magistério, da educação oficial, curricular do nosso país, dos níveis infantil, ensino fundamental e ensino médio. Basicamente, essas são as situações que dão ensejo à proteção diferenciada do professor. Beleza? Além disso, como nós já mencionamos, cumpre a ele a carência, demonstrar que contribuiu mensalmente ali pelo tempo exigido para fins de carência, os chamados 180 meses, tá, na regra geral. Beleza? Tranquilo? Bom, aponto para vocês a questão da importância da função de magistério. Essa é uma situação que foi melhor detalhada pela Lei 11.301 de 2006. Essa lei veio justamente oportunizar um melhor esclarecimento em torno da proteção do professor, trazendo digamos, uma situação de oportunidade de proteção para pessoas que laboram em funções de coordenação pedagógica, níveis, né, diversos dentro da educação básica brasileira, mas como professores eles operacionalizam níveis de gestão das escolas, né, brasileiras e não poderiam ficar fora desse contexto de proteção que até certo momento focava naquela atividade intraclasse dentro da sala de aula. Então, esse slide aqui é para tentar esclarecer a vocês que a situação é mais ampla, a oportunidade de proteção do professor se dá em, né, várias outras situações onde, né, aquele profissional assume cargos, encargos, né, funções, chefias em âmbito de escolas para coordenar, dirigir aquela unidade educacional e conseguem da mesma forma demonstrar esse tempo para fins de aposentadoria. Tá certo? Beleza? Bom, a gente chega aqui a um ponto, digamos, que merece esclarecimento, mas a gente vai fazer quase que uma conexão entre duas reformas previdenciárias. A atual reforma, mais recente reforma, promovida pela Emenda Constitucional 103 de 2019, ela traz novas regras, regras de transição, e nós agora estamos estudando nesse vídeo o contexto anterior a essa mudança. Só que pegando esse contexto anterior a essa mudança, a gente atinge lá atrás uma última grande mudança constitucional, que foi trazida pela citada aqui Emenda Constitucional número 20 de 1998. Então, a reforma constitucional de 98, ou seja, de 21 anos antes da reforma agora de 2019, essa reforma também buscou alterar, acabou com a chamada aposentadoria por tempo de serviço, denominando um novo contexto para aposentadoria por tempo de contribuição, e
ela não incutiu uma idade mínima para a regra geral, mas trouxe oportunidade de proteção para trabalhadores que já laboravam anteriormente a 16/12/1998, que pudessem obter a chamada aposentadoria proporcional. Então, a aposentadoria proporcional foi criada como regra de transição para manter justamente aquela aposentadoria proporcional que estava já e vinha sendo regulamentada no âmbito do regime de previdência. Então, a previdência tinha a integral e a proporcional. Lá em 98, com a emenda 20, acabou a proporcional para os novos trabalhadores, permitindo apenas a continuidade da integral, mas trouxe esta perspectiva como regra de transição da busca por esta aposentadoria. Trabalhadores que já laboravam anteriormente à mudança da Constituição deveriam demonstrar uma idade mínima, certo? A reforma não trouxe idade mínima para a regra principal, mas curiosamente agregou idade mínima para a regra transitória, certo? Então a gente sempre vem praticando para situações que ainda cabem, tá, o pleito dessa aposentadoria proporcional, análise do preenchimento desses requisitos. Ou seja, o homem tem que ter 53 anos de idade, a mulher 48, tem que comprovar um tempo mínimo de contribuição de 30 anos, homem 25, mulher, somado ao pedágio. O pedágio é um tempo a mais, além dos 30, além dos 25, que o segurado vai ter que cumprir, certo? Que corresponde a 40% do tempo que na data da emenda constitucional de 1998 faltava para atingir 30 ou 25. Então, às vezes o segurado estava ali há 5 anos, né? Estou há 5 anos de aposentar, um homem com 25 anos de tempo de contribuição. Ele poderia buscar a regra de transição? Sim, pagando além dos 30, mais 40% desse tempo que faltava. 40% de 5, tá? São 2 anos, então ele teria que chegar a 32 anos, nesse pequeno exemplo aqui que eu estou dando, demonstrando ainda a idade de 53 anos para se valer desta proteção previdenciária. Então aqui nós estamos puxando uma regra de transição lá de 1998, mostrando que ela veio vigorando até o momento da mudança agora constitucional de 2019. Certo, pessoal? Então, só para a gente ter um panorama, essas são as aposentadorias programáveis que estavam estabelecidas anteriormente à mudança constitucional de 2019. Algumas permaneceram, como a da aposentadoria rural, outras foram drasticamente alteradas, como por tempo de contribuição, e um novo contexto nasce a partir da emenda constitucional 103, tá, que foi publicada em 13 de novembro de 2019, e esse novo contexto a gente segue trabalhando na nossa próxima videoaula. A nossa próxima videoaula vai trazer o contexto novo, tá, pós-reforma constitucional, trazendo também toda uma perspectiva de regras de transição. Beleza? Fiquem com a gente então, segue aí o Guia Previdenciário como sua fonte de informação, tá, para atualização do direito previdenciário. Fique conosco, grande abraço a você. Tchau, tchau.